Mas Fernando Pessoa, ele não criou somente poemas. Fernando Pessoa, ele criou autores inteiros, né? Com outras vidas, com outras biografias, com outros estilos literários, com outras obras. São os chamados heterônimos, né, de Fernando Pessoa. E existe um heterônimo muito curioso que se chama Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. Tá, pastor? Quem é Alberto Caeiro? Ou melhor, como é que Alberto Caeiro se apresenta para os seus leitores? Bom, Alberto Caeiro, ele se apresenta como um guardador de rebanhos, embora ele nunca tenha sido guardador de rebanhos. Ele se apresenta também como um pastor de ovelhas, apesar dele nunca ter sido pastor de ovelhas. Existe um poema do Alberto Caeiro que é muito significativo da forma como ele enxerga o mundo e as coisas ao seu redor. E o poema, ele diz assim: o que vale a minha vida? No fim, não sei que fim, um diz, ganhei 300 contos. Outro diz, eu tive 3.000 dias de glória. Outro diz, estive bem com a minha consciência, e isso basta. E eu, se lá aparecerem, me perguntarem o que fiz, direi, olhei para as coisas e nada mais. E se Deus aparecer e me perguntar, e o que viste tu nas coisas? Respondo, apenas as coisas. Tu não puseste lá nada mais. E Deus, que é da mesma opinião, fará de mim uma nova espécie de santo. Ai, será mesmo, Alberto Caeiro, que Deus é da mesma opinião que você? Será mesmo que Deus concorda que Ele não pôs nas coisas nada além das coisas? Será mesmo que Ele fará de você uma nova espécie de santo? Por que você acredita que não existe nas coisas nada além das coisas? Que não há no mundo nada além do mundo? Que não há nada que ultrapasse a barreira dos sentidos? Será mesmo, Alberto Caeiro, que Deus concorda com essa visão pobre, paupérrima do universo que Ele criou? Será mesmo, Alberto Caeiro, que você consegue guardar no seu bolso, na sua algibeira, todo o universo? Porque no final das contas, para você, o universo não tem mistério algum. Será mesmo que Deus te recompensará por essa visão desbotada do mundo? Agora, irmãos, compare essa visão de mundo do Alberto Caeiro com a visão que os contos de fadas nos apresentam. Os contos de fadas, os contos de fadas são magníficos, porque eles nos apresentam realidades fictícias, em que as coisas nunca são aquilo que elas parecem ser. O sapo não é realmente um sapo, mas um príncipe encantado. Um punhado de grãos de feijão não é apenas só um punhado de grãos de feijão, mas um portal para um mundo mais elevado. A maçã não é somente mais uma maçã, mas a materialização de um feitiço de inveja. A abóbora não é somente uma abóbora. A casa de chocolates não é realmente o paraíso. E a princesa não está realmente morta. Portanto, os contos de fadas, eles nos desafiam a ver o que existe por detrás das coisas. Ele nos obriga a usar a nossa imaginação para enxergarmos um mundo muito mais rico, muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais belo do que o mundo das coisas pelas coisas. Isso significa, no limite, que os contos de fadas
surpreendentemente, ele nos ajuda a enxergar o mundo como ele realmente é. Afinal de contas, você já parou para pensar que o mundo como nós vemos e o mundo como nós sentimos é um mundo decaído? É um mundo que não é como ele deveria ser? É um mundo que é só um resquício daquilo que ele já foi um dia, e uma sombra daquilo que ele deveria ser e daquilo que ele será um dia? Portanto, gente bonita e fofa de Deus, o mundo de conto de fadas, ele nos ajuda a entender e a perceber o nosso mundo como ele realmente é, um mundo caído. Um mundo maravilhoso, um mundo misterioso, um mundo criado pelo mais criativo de todos os seres desse universo, um mundo banhado de significado, um mundo saturado de beleza, um mundo recheado de sacralidade. Os contos de fadas nos preparam, meus irmãos, para vivermos de forma mais plena no mundo que o nosso Criador fez. Mas Alberto Caeiro, ele tem horror a contos de fadas. Ele quer nos fazer aceitar um mundo pálido, sem cores, esquálido, especialmente tedioso e insípido. Nós abrimos os nossos sermões do Advento falando de um tipo de tédio que está à espreita. Um tipo de tédio do tempo, da expectativa, que tem o poder de arrancar os nossos corações dessa expectativa que é boa e mergulharmos os nossos corações nas coisas do mundo. E hoje, irmãos, eu quero falar de um tipo de tédio. Não o tédio do tempo, mas o tédio do espaço. O tédio da matéria. O tédio do materialismo. O tédio que se manifesta quando tudo ao nosso redor tem uma existência. Existência é cefadonha. Tem uma existência sem significado. Tem uma existência pobre. Tem uma existência sem sacralidade. Quando nós nos deixamos dominar por essa visão de mundo, as coisas são somente as coisas. Um anel é somente um anel. Uma plataforma de trem é somente uma plataforma de trem. Um guarda-roupas é somente um guarda-roupas. Um leão é somente um leão. Uma grávida é somente uma grávida. Uma manjedoura é somente uma manjedoura. E um bebê é somente um bebê. Mas o texto de hoje nos arranca e nos resgata dessa enfermidade de ver o mundo somente pelo mundo e nas coisas somente pelas coisas. Então, irmãos, eu quero convidá-los a vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. O nosso texto, ele vai se dividir em 3 partes. A primeira parte compreende os versos 18 e 19 e apresenta para nós o tema do escândalo. O escândalo. Já a segunda parte, dos versos 24 e 25, nos apresenta o tema da obediência. Então, vamos ler a primeira parte. A segunda parte, que se refere aos versos 20 a 23, apresenta para nós o tema do milagre, tá? E a terceira parte, que se refere aos versos 24 e 25, apresenta para nós o tema da obediência. Então, vamos ler a primeira parte? Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Mateus irá nos contar uma história, a história do nascimento mais importante de toda a humanidade, a história do nascimento mais aguardado no cosmos. E é espantoso que eventos como esse possam ser narrados por meio de uma história. Mas a história, irmãos, é uma das formas que Deus escolheu para se revelar. Há outras formas, e nós veremos ainda no texto outras formas pelas quais Deus se revela, mas a história é uma delas. A narrativa é uma delas. E Mateus vai nos contar essa história. E nossa história começa falando de um escândalo. Um escândalo que envolve Maria e que envolve José. Maria estava numa situação peculiar. Ela estava comprometida a casar-se com José. Mas para os padrões da época, irmãos, estar comprometida a casar-se com alguém não significa que você casou. Mas também não significa um mero noivado que você pode desmanchar por vontade dos noivos. Não. Significa que é um casamento, mas ainda não está consumado e nem formalizado. Significa que para finalizar esse tipo de compromisso que existe entre José e Maria, era preciso um expediente legal, um recurso formal. No caso, a lei mosaica. Em outras palavras, o divórcio. E aparentemente, José tinha motivos para requerer um divórcio, porque antes de se casarem, ela se achou grávida. E José sabe que o filho não era dele. E José sabe que Maria está grávida. Isso era tudo o que José sabia até aquele momento, que Maria se encontrava grávida.